Hoje a gente me deu na telha falar sobre Jane Eyre, um livro da Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë e irmã da Emily Brontë, que é a autora de Morro dos Ventos Vivantes. E bom, aqui eu vou fazer uma comparação entre as duas obras para dizer se Jane Eyre é só uma continuação de Morro dos Ventos Vivantes ou se ela é uma obra totalmente diferente. Bom, eu já deixo aqui ressaltado que quando eu digo continuação, eu não quero dizer que Jane Eyre obrigatoriamente continua a história de Morro dos Ventos Vivantes, e sim que ela seja uma obra tão parecida e semelhante à da irmã que não tem uma autenticidade e uma essência tão vigorosa assim a ponto de ser algo espetacular, sabe? E é isso que a gente vai questionar justamente aqui nessa análise. Bom, eu vou começar dizendo que Jane Eyre é um romance da era vitoriana, a era de ouro do romantismo, que tem muita valorização da nobreza, do luxo, mas que ainda vai beirar ali o romance ultrarromântico, né? O romantismo gótico, com temáticas religiosas, com essa questão do sofrimento como forma de alcançar os céus, e diversas questões como morte, paixões não correspondidas, melancolia, tristeza. E bom, a Jane Eyre vai viver um pouco desses dois mundos, né, e misturar essa era vitoriana, a era, né, do governo da rainha Vitória, essa era de luxo, de grande pompa, né, com o romantismo ultra romântico, que era uma fase bem deplorável, por assim dizer. Mas então, a história de fato gira em torno da nossa protagonista, Jane Eyre, como o próprio título do livro indica. E ele é um romantismo de formação. O que isso significa? Bom, que ele vai passar por todas as fases da vida da Jane Eyre. A gente começa o livro tendo ali a experiência dela como criança, né? A história dela, a infância dela, os traumas que acompanharam ela ao longo de toda a vida. E depois a gente vai tendo diversas transformações, seja no período que ela de fato vira uma jovem, até o período que ela vira uma adulta e começa de fato a questão das paixões, dos romances e dessa busca inalcançável do amor. Bom, uh, antes de fato de falar sobre as características e as outras personagens desse livro, é bastante importante citar que esse período histórico é bastante conturbado. Então, Charlotte Brontë não vai assinar o seu livro com o seu próprio nome. Ela vai assinar com um pseudônimo de Currer, né, que vai indicar ali para os leitores que talvez ela fosse um homem, para poder disfarçar, porque naquelas épocas as mulheres não podiam escrever livros, elas não podiam expressar seus pensamentos, elas não podiam ser intelectuais e ter ali um conhecimento, um estudo, isso tudo no contexto da época, obviamente. Mas ainda assim, né, a Charlotte desafia todos esses paradigmas e ela escreve uma obra fantástica. Eu já deixo aqui de mão que Jane Eyre é uma leitura extraordinária, porque é um livro que consegue superar o seu tempo, em tantos sentidos, nos aspectos sociais, nos aspectos políticos, mas principalmente na própria narrativa. Você encontra em diversos trechos do livro uma espécie de conversa com o próprio leitor, uma coisa que é bastante interessante. Então ela não escrevia simplesmente mostrando os sentimentos da Jane Eyre, as paixões, as frustrações, os acontecimentos. Ela de fato te questiona em determinados momentos do livro o que você pensa sobre aquilo, o porquê que aquilo aconteceu de tal forma. Ela não só joga as informações, ela faz você refletir de fato sobre o que está acontecendo. E isso é muito interessante, isso te prende de fato. Ao contrário de Morro dos Ventos Vivantes, que é uma narrativa muito fixa nos sentimentos da personagem e não tem de fato um questionamento do leitor quanto a isso. E com isso eu não quero rivalizar as duas obras. O Morro dos Ventos Vivantes é uma obra fantástica, é incrível. Uma literatura clássica, assim, digna de excelência. Mas Jane Eyre vem para mostrar que a literatura daquela época poderia alcançar a nossa literatura moderna de alguma forma. E é isso que a Charlotte Brontë faz. A partir da sua genialidade, ela consegue alcançar um tempo muito à frente dela com uma obra de um contexto histórico totalmente diferente, totalmente conturbado. E isso é bastante interessante. Bom, vamos falar aqui um pouco mais sobre as outras personagens do livro, né? A gente tem o Edward Rochester, que vai ser a grande paixão da Jane Eyre futuramente na sua fase adulta. A Adele Warens
é uma criança a qual a Jane Eyre fica responsável pelo período que ela vai trabalhar como professora na casa justamente do Edward Rochester, o patrão. E bom, ela acaba criando uma afeição por essa criança, apesar dela ser totalmente diferente da Jane quando ela era menor. A Jane sempre foi uma criança muito à frente da sua idade. Ela sempre quis questionar tudo e durante um bom momento da sua infância, ela passou simplesmente aceitando aquilo que as outras pessoas esperavam que ela fosse, mas principalmente o jeito que elas queriam que a Jane se mostrasse para as visitas, para elas mesmas. Então, era uma coisa muito complicada porque a Jane era muito submissa. Mas o livro faz essa construção e mostra essa evolução da Jane conforme ela vai se transformando e amadurecendo, a ponto de que no final a gente encontra uma Jane totalmente dependente. Uma Jane que não se submete aos ideais de qualquer homem ou qualquer mulher. Né? Ela cuida da sua própria vida, ela trilha a sua própria jornada, e isso mostra um sentido de contraponto ao contexto histórico que a gente está vendo aqui no período do livro, porque simplesmente as mulheres não podiam ter essa liberdade, mas principalmente todo mundo tinha uma determinada influência. E o livro faz questão de citar que a Jane Eyre não se deixava se submeter a qualquer tipo de ideal, seja político, social, não importa, religioso. Ela era simplesmente autônoma, autêntica e ela era a própria Jane Eyre em essência. E isso é muito, muito, muito interessante. Além disso, a gente tem a senhora Fairfax, que vai ser ali a comandanta da casa onde mora o Edward Rochester. Né? Então ela vai ficar responsável por organizar ali os empregados, as empregadas nas atividades domésticas. Ela que também vai ter a responsabilidade de cuidar da Adele, né? Lembrando que a Jane Eyre ela só vai ser a professora, ela vai estar ali para ensinar, mas ela acaba criando uma certa afeição com a Adele, que, vamos deixar aqui bem claro, é uma criança bem mimada, mas que com o tempo ela vai também tendo uma evolução. Todos os personagens desse livro não começam e não terminam do mesmo jeito que elas começam, né? Elas têm toda uma transformação, todo um amadurecimento, e acompanhar isso é muito interessante, porque você percebe que o livro de fato passou, né? O livro de fato tem todo um contexto de reflexão e de você entender os sentimentos, o que motiva a cada personagem a agir de sua maneira e a mudar a sua maneira com base nas ações dos outros personagens também. E isso é muito interessante. Bom, a gente tem a Bertha Mason, que vai ser a primeira esposa do Edward Rochester e que vai gerar ali bastante mistério, bastante suspense no livro. Apesar dele ser um romance, ele tem muitas características em determinados momentos do suspense, de te deixar apreensivo sobre o que pode acontecer, o que de fato tá ali por volta da trama da história. Tem uma grande reviravolta no livro. Obviamente eu não vou citar ela aqui, porque o intuito é que vocês peguem esse livro e leiam, porque eu realmente recomendo bastante a leitura, mas é importante ressaltar desse mistério que fica envolto ali na trama e na narrativa de Jane Eyre, que novamente eu cito aqui, é bastante peculiar. Bom, a gente tem a senhora Reed, que vai ser a madrastra da Jane Eyre. Vai ser a pessoa que vai estar ali, que casou com o tio da Jane Eyre e que vai ficar responsável por cuidar dela na infância. Ela acaba não se afeiçoando muito a Jane e acaba maltratando ela, expulsando ela e mandando ela para um convento. Mas isso sem muitos detalhes, porque senão eu vou acabar dando um spoiler muito grande da trama. Mas isso faz com que a Jane tenha uma mudança de percepção e uma virada de chave muito grande. Porque até então ela pensava que ela tinha que necessariamente buscar a afeição das outras pessoas. E ela achava que, de alguma forma, por ela agir de maneira afetuosa com os outros, que as outras pessoas eram obrigadas a agir de maneira afetuosa com ela. E quando ela entendeu que não era assim que funcionava, que ela tinha que agir de maneira afetuosa, que ela tinha que ser ela mesma, independente do que as outras pessoas iam agir com ela, com base nesse retorno, ela virou essa chave e essa chegada no convento transformou a vida dela de uma forma incrível, né? A gente tem, obviamente, essa questão da religiosidade envolvida, porque
ela foi para um convento só de meninas, e lá tinha toda essa questão da religiosidade, do catolicismo, mas a gente tem toda essa questão também dessa busca pela identidade, dessa busca não só por um amor, mas uma busca pelo amor próprio, por ela mesma se entender e por ela mesma se amar e agir na sua essência, independente do que as outras pessoas pensavam sobre ela. Isso é uma obra muito importante porque retrata diversos temas da atualidade e que a gente vê aqui de maneira catastrófica na internet, como autocomparação, como essa questão da depressão, das pessoas vestirem máscaras para poder parecerem mais felizes ou mais virtuosas para as outras pessoas, em vez de fato mostrar a verdade, porque ninguém quer ver gente triste na internet. A gente quer ver as pessoas todo mundo bem e todo mundo incrível. Nossa, que vida perfeita, isso. E a Jane Eyre consegue passar um pouco dessa essência nesse livro, mesmo estando há não sei quantos anos atrás. E isso é muito legal. E a Ellen Burns, que é a melhor amiga da Jane Eyre nesse convento, é uma pessoa que passa de maneira muito rápida e muito repentina na vida dela, mas que de fato faz uma transformação significativa nesse entendimento de que ela precisava ser menos impulsiva. Ela precisava agir menos de acordo com os impulsos dela e agir mais com base na racionalidade, na essência, mas principalmente no entendimento de que servir as outras pessoas, agir para servir as outras pessoas, não ia fazer dela uma pessoa mais amada ou menos amada. E sim, só ia fazer ela se perder em meio à sua própria essência. Bom, acho que é isso que temos para falar de Jane Eyre. É simplesmente uma obra, novamente, como eu digo, excelente. Eu recomendo super a leitura. Morro dos Ventos Vivantes, a gente traz uma perspectiva bem mais melancólica, uma ambientação bem mais pesada. Então é um livro bem mais maçante. Jane Eyre é um livro muito mais fluido, mas as duas obras valem super a pena. Fica aqui recomendado a leitura. Acho que vai ser muito divertido se alguém quiser pegar para ler. Vai se envolver muito nessa trama, no mistério, em todos esses aspectos que mesmo anos atrás, quando esses livros foram escritos, eles ainda conseguem abordar esses temas atuais e que estão tão em vigência agora na internet. E é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, deixe aqui seu comentário aqui embaixo, sempre de maneira respeitosa, eu peço. É claro, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas se você acha que elas possam gostar também desse conteúdo. Tá bom? Beijo e é isso. Até o próximo vídeo.